Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IAPREV Talk, seu podcast de Direito Previdenciário, agora na segunda temporada comigo, Amanda Faria Marco. E essa temporada muito especial, estamos gravando de dentro do Congresso de Direito Previdenciário do IAPREV, recebendo alguns palestrantes brilhantes que compartilharam aqui no palco grandes pensamentos, grandes ideias, e que agora a gente está conseguindo consolidar aqui para que você possa ouvir no Spotify e também ouvir e ver no YouTube. Seja muito bem-vindo, Thiago Kidrick. É um prazer recebê-lo aqui. Você que é uma pessoa tão cara para o Previdenciário, diretor de honra do Amigos Curi, você que vem fazendo esse trabalho junto ao IEPREV há bastante tempo, além, lógico, de um vasto currículo, né? Vamos abreviar aqui e falar que você é um grande professor, um grande advogado. E se eu fosse falar seu histórico profissional, a gente ia ficar 10 minutos aqui. Mas você sempre contribuindo, né, para o pensar previdenciário, para o pensamento, né, para a doutrina previdenciária. Então, estou muito feliz de recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado ao IEPREV pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho, né? De estar palestrando, mas também de fazer o trabalho no Amicus Curiae, termos montado essa diretoria que teve grandes e positivos resultados. E eu até estava falando antes com o Dr. Roberto que isso de ser diretor de honra é uma das coisas que, talvez um dos títulos que mais me orgulhe em toda a minha trajetória, porque tenho carinho por essa instituição e sei do trabalho que foi feito nessa diretoria de Amigos Curiae. Então é um prazer estar aqui com você. Nossa, obrigada, Thiago. E deixa eu te confessar uma coisa, que esse nome, o seu nome, para mim, é um dos nomes mais bonitos, é um nome bíblico. Inclusive, Jesus tinha dois discípulos, né? Que é o Tiagão e o Tiaguinho, vamos dizer assim. É. E é o nome do meu marido e o nome do meu filho. Então é um nome que, assim, permeia a minha vida. Que Sou ótimo. apaixonada com esse nome, Tiago. É um nome em que, em uma época, tinha muito Tiago, mas que agora sumiu, né? Sumiu, né? É um nome que quase que caiu em desuso. Não tem Tiago nascendo mais, não. A verdade é No essa. futuro vai ser nome de vovô. Olha, aquele que se chama Tiago. É verdade, é verdade. E então, antes de chegar, né, no doutor Tiago, no professor Tiago, me conta um pouquinho, né, do Tiago que tá por trás disso daí. Como é que foi essa jornada sua até o encontro com o previdenciário? Pois é, eu já me encontrei com o previdenciário muito cedo, ainda como estudante. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas o que me apaixonava na universidade era o SAJU, que era o serviço de atendimento que a gente tinha à população lá. E desde o primeiro semestre eu me infiltrei lá, e no atendimento às pessoas vinha às vezes previdenciário. Depois fui estagiário do MPF, que vinha e trabalhava com previdenciário. E aí, esse atendimento, e sempre no SAJU atendendo a população, a pessoa física, de como estudante. E depois, então, foi um passo até começar como advogado do previdenciarista, que é o que eu faço há 21 anos, né. Olha isso. Então a sua advocacia sempre foi no previdenciário. Você Sempre despertou muito cedo para o previdenciário. sempre foi no previdenciário, sempre foi no previdenciário. Enfim, acho que o previdenciário é uma coisa muito apaixonante, sabe. Ele é um ramo do direito que, quando a gente entra na faculdade, parece que não tem aquele status. E quem entra não vai entrando pensando no previdenciário. É verdade. Mas quando tem o contato com o previdenciário, nossa, isso que eu gosto. E aí começa, uma coisa vai puxando a outra, né. E o que eu falo muito do previdenciário, que a gente tem vamos dizer assim, uma certeza e uma facilidade que outros ramos não têm, que a nossa execução nunca é frustrada, né. Porque a gente vê aí nos tribunais um grande problema de ganhar e não levar, né, um problema na execução. O processo executivo é um processo muito problemático em outras esferas. No previdenciário a gente não quer esse problema, né. É verdade, a gente quase teve esse problema na época que teve o calote dos precatórios, né, Verdade. federais, que sempre estavam ali sendo pagos em dia, aí se criou aquela confusão. A gente lutou muito para não passar aquela emenda constitucional, mas acabou se resolvendo. E aí no previdenciário, no regime geral, a gente acaba tendo essa possibilidade de receber. Lá no nosso RPPS do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, tem muito problema para receber, do instituto previdenciário de lá, do Ah, no o IP. regime próprio. Exatamente, no regime próprio.
Mas no INSS, ainda bem que a gente tem essa possibilidade ainda de receber em dia. E poder contar. Você sabe que vai receber, né? Ainda que, por exemplo, o precatório aí demore um pouquinho, mas é uma advocacia que você muitas vezes consegue trabalhar até no êxito mesmo também. Isso é por isso que muitos jovens estão indo para o previdenciário. Não é só pela questão da matéria ser apaixonante, mas é porque remunera. Em outros ramos não e tem acesso à população, né. A pessoa mesmo sem conhecer ninguém, ela começa a sua advocacia e vai aumentando o seu público. Por isso que antes era a esfera trabalhista que chamava o jovem advogado, agora o jovem advogado é previdenciário. É verdade, é verdade. E depois que você foi para a área acadêmica, que você começou a escrever, a pensar o previdenciário, veio depois da advocacia, então? Sim, na verdade, lá na universidade, a gente tinha muito essa questão teórica muito forte onde eu estudei, a faculdade de Direito da URGS. E eu tinha sido convidado, eu fui monitor, então tinha muita ligação com pesquisa, mas a prática me fez, abrir o escritório e tocar muito, atendimentos e colocar em prática, digamos assim, mas depois isso volta, e até por necessidade que eu via da nossa atuação previdenciária, e acho que cada vez mais a gente precisa de doutrinadores previdenciaristas, né. Então, me voltei para isso, né, dar aulas e teve a questão do livro da reafirmação da DER, que foi uma batalha que a gente, teve lá no TRF4, em 2016, havia se fechado a porta para a reafirmação da DER judicial. A sessão disse: "Não vamos permitir". E então nós tivemos aí foi por isso que eu escrevi o livro e fiz todo esse estudo da reafirmação da DER que acabou, sendo citada pelo STJ, o meu livro, né, naquele julgamento que permitiu a reafirmação da DER na esfera judicial. Então, dali isso só trouxe empolgação maior ainda para continuar no estudo do previdenciário, nessa parte acadêmica. Eu acho que está muito ligado, eu falei na minha palestra, eh, quais são as armas que nós previdenciaristas temos, né? O advogado tem que fundamentar bem. Para ele fundamentar bem essa arma dele, ele tem que ter muito conhecimento, muita atualização, e isso depende de boa doutrina, para que tudo isso se forme. Então a nossa arma depende disso. Eu estou bem, convicto de que nós e o previdenciarista está estudando bastante, né, congressos como esse são mecanismos de alimentar e de se atualizar de uma forma, sensacional. E eu acredito muito que há uma retroalimentação. Quanto mais você estuda, melhor você advoga. Quanto mais você advoga, melhor você estuda, porque você fica mais crítico, você começa a selecionar as doutrinas, selecionar o que ler, selecionar como ler. Então, é uma retroalimentação. E o previdenciário, todo dia é uma novidade. Todo dia é uma coisa diferente, um julgamento diferente. Então, a gente tem que estar sempre... eu não falo, né, correndo na frente, atrás, né? Correndo na frente. Correndo na frente, porque senão você fica para trás, né? E com relação à sua palestra, a gente tendo como ponto de partida o tema 350, que ele é um tema que foi um divisor de águas na época, que antes a gente não tinha essa obrigatoriedade do requerimento administrativo, antes a gente conseguia acessar diretamente a justiça, porque se porventura você não conseguia fazer o requerimento presencial, e aí, voltando lá atrás, de uma época em que era barriga no balcão, você tinha que ir no INSS pedir um benefício, né? E se você não conseguisse pedir, você podia pedir na justiça, sem problema nenhum, né? E aí a gente teve o tema 350, que fixou que não haveria interesse de agir se não houvesse o prévio requerimento administrativo. Diga de passagem, o que só acontece na esfera previdenciária e na esportiva, né? Em outras searas, não é obrigatório o procedimento administrativo. Mas a partir dele, então, a gente pode pensar outros temas, né? Traz pra gente um pouquinho, né, desse pensar seu, porque muitas vezes a gente também pega um tema e deixou esse tema. E tá tudo interligado, né? Verdade. Eu tenho feito muito esse tipo de estudo confrontando um tema com o outro. Muitas vezes, quando a gente tem um tema que é desfavorável à advocacia previdenciária, o previdenciarista não quer nem ler aquele tema. É verdade. Vira a página, vou virar essa É. página, vou passar com o próximo. Porém, aquele tema tem ensinamentos para nós. Por exemplo, a questão do tema 350.
E a sua aplicação, e isso na diretoria da Mixcuri, né, a gente está tentando isso também dentro do próprio processo do 1124 em que a gente atua, porque temos um tema grande, importantíssimo em julgamento. Até houve união de todos os institutos em volta desse tema e uma criação de um trabalho que nunca foi feito antes de tanta união, que é o 1124, que quer delimitar os efeitos financeiros dos processos conforme a prova nova. E também foi colocado no tema 1124 a questão do interesse de agir com essa prova nova, né? Posteriormente, a afetação do tema foi colocada, se há interesse de agir. E aí, por exemplo, resgatando o tema 350, resgatando o que foi dito no tema 350, nós temos muitas respostas, tema 350 é do Supremo e o 1124 do STJ, muitas respostas para o 1124, por exemplo. Interesse de agir em matéria previdenciária foi exaustivamente examinado no tema 350. No tema 350 se separou as ações de concessão das ações de revisão, né? E se avaliou, então, que nas ações de concessão nós temos interesse de agir quando há o prévio requerimento administrativo e sempre que ocorreu o requerimento administrativo há interesse de agir. E nas de revisão, aí sim, nas de revisão, quando um fato novo for informado, ele deve ser primeiro colocado na via administrativa para essa revisão. O fato, não o documento. E isso já dá um alimento para a gente trabalhar no 1124, em que o voto agora da relatora, temos o voto da relatora, mas não temos a conclusão do julgamento. Fala em documento novo. Mas em relação à legitimidade, interesse de agir, nós temos ali que apenas quando for um fato não informado é que tem a falta de interesse de agir nas ações previdenciárias. Então, essa questão foi esgotada no tema 350. E isso Quer dizer, já foi enfrentado. foi Já enfrentado. houve essa discussão. Foi enfrentado. E isso a gente está trazendo essa luz para dentro do tema 1124 e alertando a própria advocacia previdenciária nesse sentido. Então, isso em relação à legitimidade, né, ao interesse de agir, interesse de agir. E também em relação aos efeitos financeiros. Se a gente lê com cuidado o tema 350, nós vamos ver ali que tem, além dessa distinção entre fato novo e documento novo, e o foco é fato novo, né? Ou seja, você tem que informar, e isso no tema 975 também há essa visão clara no julgamento de que o que importa é essa informação, e não a prova dessa informação, que é o documento novo. Mas ali, em relação aos efeitos financeiros, por exemplo, existe o indeferimento notório mencionado no tema 350. Quando o INSS não vai dar aquele direito, seja um contribuinte individual que é aposentadoria especial, para aproveitar aquele tempo especial, seja o vigilante após 97 ou o eletricitário após 97, é um Na pedido, época da revisão da vida toda também. é um pedido impossível. Possível. Quando o pedido, isso no tema 350 está dito assim, ó, quando o pedido é impossível na via administrativa, você não precisa fazer o pedido administrativo. Se você não precisa sequer fazer o pedido administrativo, dito isso pelo Supremo, como vai lhe ser exigido que você tenha completude documental na via administrativa, sob pena de punição de perda de efeitos financeiros, se você não, nessas hipóteses não era exigido. Então, nessas hipóteses, nós temos aí cabalmente um raciocínio de que se eu não precisaria nem pedir, como é que vai me exigir que eu peça de forma completa? É contraditório. É contraditório. Então, nesses casos, os efeitos financeiros têm que ser plenos, se houver o julgamento do 1124 favoravelmente ao INSS. Outro caso que é descrito no tema 350 é quando o INSS demora mais de 45 dias para uma resposta administrativa. Ali, o indeferimento tácito. E que é regra geral. O INSS não analisa processo administrativo antes de 45 dias. É verdade. A não ser quando é um indeferimento automático, robotizado, né? Que tem isso. E aí o Supremo diz que você pode abandonar aquele processo administrativo sem prejuízo e entrar com um processo judicial. Então aqui nós temos
subterfúgios para ajudar no tema 1124 em muitas situações, utilizando o tema 350, tanto para a questão da legitimidade, quanto também com esses raciocínios para os efeitos financeiros. E a questão do documento novo ou fato novo. Ora, tudo bem, a gente entende que a pessoa deve informar o fato administrativamente. E, digamos assim, se houver um prejuízo do segurado no 1124, que seja o fato novo, não informou que o trabalho era especial, tá? Mas se a pessoa informa que trabalhou no rural, que trabalhou especial, mas ela não tem, pela hipossuficiência, pela dificuldade de obter a documentação, o documento novo, ela não pode ser penalizada. Sabe que o Teoria Albino Zavatsky, que era ministro do STJ e depois foi para o Supremo, ele avaliou e julgou, tem um voto magistral dele sobre exatamente a matéria do 1124, e ele é muito respeitado no STJ, né? E ele disse o seguinte: a gente tem que diferenciar a situação da prova tardia do direito do segurado em si. O direito é pré-constituído, a prova é a demonstração posterior desse direito, e que, se a lei não prevê e não prevê que haja esse prejuízo financeiro para o segurado, se ele conseguiu provar depois, isso é o Teoria o Zavascki falando, ele só conseguiu provar depois, mas ele preenchia os requisitos para o benefício previdenciário quando ele pediu, tudo que a administração pública queria por via de lei estava presente, por que penalizar em termos de corte de verba alimentar e direito fundamental, que são esses benefícios da pessoa? Isso Teoria falando, né? Então, essa lição dele também eu trouxe na palestra, eu acho que é muito importante para a gente ter dentro desse tema 1124. Nossa, sensacional. E o voto, como que tá o voto hoje que nós temos? Tem o voto da relatoria, sabe que há 2 semanas atrás eu fui pelo IEPREV com outras 2 colegas de outros 2 institutos visitar ministros, né, para ver se a gente consegue sensibilizar porque o voto está falando em documento novo. E isso nos incomoda, né. São 4 hipóteses da perda dos efeitos financeiros: o documento novo e as outras 3 hipóteses, tudo bem, eu acho que a gente, porque é quem não vai na perícia, ou a testemunha que você arrola e ela não vai, ou você não cumpre a exigência. Então, situações assim que nós advogados sabemos que isso leva a falta de interesse. Mas o documento novo não. O documento novo não, porque, poxa vida, a gente sabe que a empresa não quer dar aquele PPP bom, que é o justo para a pessoa tem que trabalhar horrores para conseguir provas similares, etc. Então, nós estamos batendo nessa tecla com todos esses fundamentos para que venha uma alteração, para que seja, então, pelo menos o fato novo. E quando a gente fala em processo administrativo, em segurados da Previdência, a gente não pode perder o foco de quem a gente está falando, né? A gente está falando de pessoas vulneráveis, pessoas hipossuficientes, pessoas que, no momento do processo administrativo ali, se não estiver acompanhado com um advogado, não, como diz, não vai saber dançar conforme a música, não vai nem escutar a música, a verdade é essa. Ele pede benefício e acha que vai ser concedido porque ele fez a idade, por exemplo, né? E não tem uma menor noção por onde se passa, não tem. E aí fazer a exigência de que neste momento ele tenha todos os documentos, primeiro que ele saiba quais documentos, e depois que ele tenha esses documentos, o indúbio pro mísero foi embora há muito tempo, né? A verdade é essa. É verdade, a gente acreditava que nesses princípios previdenciários, né, valorização dessa hipossuficiência, o INSS tem o dever de ajudar, o INSS tem o dever de entregar o melhor benefício, né, isso normatizado de formas administrativas, o dever de instrução, o próprio artigo 88 da lei diz que o dever colaborativo do INSS, então, é um serviço público que ele tem que ser ajudado. Se ele tem que ser ajudado, como é que ele vai ser punido por não saber o direito e por não ter feito essa prova, e punido com perda de uma verba que é um direito fundamental, Sim, uma verba alimentar. que é um direito fundamental que está na Constituição, que a Previdência Social é um direito fundamental, artigo 6º da Constituição. Então,
É algo assim, é por isso esse tema 1124 ele mexe muito com a gente, né. Mas estamos esperançosos do trabalho que o doutor tem feito aí, E vamos e lutar até o fim, né. e outros institutos trabalhando em prol, não segurado, mas em prol do direito social, do não retrocesso social também, né. E a gente tem outros temas que estão conectados também, né, o 975. Verdade, o 975 que ele tratou, daquela questão de quando o processo administrativo tem um ponto que não foi analisado, se há decadência em relação a essa matéria que não foi, levada à administração. E nesse voto que sagrou nós perdemos, né, vale a decadência. No voto que diz que a decadência vale mesmo para quando você não discutiu no processo administrativo, é um ponto, ali, o ministro Herman Benjamin coloca: "Olha, isso muitas vezes vai ser bom para o segurado, porque o INSS tem o dever de fazer, a pesquisa, ele tem o dever de entregar o melhor benefício, não é o ônus do segurado. Se não é o ônus do segurado e se o STJ já decidiu isso, e já expôs dessa forma, como é que no 1124 ele vai ser penalizado? Então o 975 ele dá instrumentos para combater a penalização do segurado no 1124. Além de mesclar os temas, às vezes a gente vai mesclando portarias. É porque vamos lembrar aqui que o direito previdenciário hoje está porteirizado, a verdade é essa, né. Aí podem perguntar se uma portaria né, uma norma administrativa vai influenciar, na via judicial? Pode influenciar, né, nessa questão dos atrasados? Pode. Sabe por quê? Porque na portaria 997 diz o que não é considerado novo elemento para o INSS. Tudo que o INSS tinha a obrigação de fazer e pesquisar por meio de carta de exigência ou fazer justificação, ele não é considerado novo elemento. Não é considerado novo. E, então, nessa portaria e nesse artigo 11, está ali dito qual é a obrigação do INSS, que não é um dever do segurado. Em determinados casos, por exemplo, quando a empresa informou que a atividade é especial, aí passa a ser obrigação do INSS fazer a exigência. Se é obrigação do INSS e ele não o fez, também não pode ser penalizado o segurado pela apresentação posterior do documento. Gente, isso aí pode ser o pulo do gato para muito processo. Muitos, né. Então, eu gosto de entregar tudo que eu tenho, sabe, nas minhas palestras, assim, tudo que eu estou pesquisando, não esconder nada do jogo, para ajudar mesmo, quem vem sair com uma ideia boa para levar para o seu escritório, esse é o meu objetivo então é essa a ideia da portaria 997 para o 1124 também. Nossa, quanta informação útil. Eu fico muito feliz de ter no evento, de ter aqui no podcast, eh, um conhecimento, né, de tão grande qualidade e aplicabilidade prática, porque muitas vezes, e eu sou da academia, inclusive, do mestrado, doutorado, muitas vezes eu não vou fugir disso, a gente filosofa muito, a verdade é essa. Na academia a gente gosta de, né, escrever temas que muitas vezes, para a advocacia em si, não vai surtir efeito. Mas tudo que você trouxe aqui tem aplicabilidade prática É. e mais, gera efeito não só para o advogado, para o segurado, com certeza. Com certeza, né, eu gosto de fazer isso, trazer a prática e até tento ao máximo quando no próprio mestrado estava direcionando a minha pesquisa o máximo para a prática lá que eu vou lançar um livro sobre BBC, né, em relação a essa pesquisa. E nas palestras também gosto de fazer isso. Eu trouxe conciliação de outros temas também na palestra, por exemplo, do 1018, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, tema 1018 em conjunto com os 1050. Para os colegas advogados se darem conta de que, quando a gente pede a aplicação do 1018 num processo nosso, que é aquele quando o segurado recebe um valor maior na via administrativa, mas tem um processo correndo e a gente quer receber os atrasados e o valor maior que ele recebeu na via administrativa, a gente então, ele está recebendo um valor pela via administrativa, o benefício previdenciário dele, não foi a via judicial que concedeu. E aí se aplica o tema 1050, que diz que valores recebidos na via administrativa não devem ser abatidos do proveito econômico sobre o qual é calculado o valor dos honorários advocatícios. E tem colegas aceitando
o cálculo do INSS que abate com aquele menos ali quando há o pagamento pelo 10/18, os seus honorários de incumbência ficam menores. Então, eu gosto de falar isso para já salvar alguns cálculos para os colegas, para eles se aterem. E aí, às vezes me perguntam, mas os tribunais estão concedendo os dois em conjunto? Sim, por exemplo, na quarta região não há decisão contrária, porque é a aplicação das duas teses firmadas pelo STJ, simplesmente. Não há uma invenção doutrinária. É só a gente ficar atento à conjugação dos termos. É só a gente fazer a conexão, mas a questão é que na lida do escritório ali, no dia a dia, na correria que embola, o advogado muitas vezes não consegue parar E pensar isso. e pensar e fazer essa reflexão. Por isso que momentos assim é tão importante. Porque às vezes ele vem num congresso, aí o professor fala no congresso, ele, epa, vou olhar lá no meu escritório e já se paga o congresso com uma dica. Com uma dica, gente, palestrante que vem aqui para só dar uma pincelada e depois vender o curso, não tem aqui não. O Thiago entregou o curso inteiro aqui. E melhor, resumido, isso aqui é um curso, na verdade, de 6 meses, e ele foi o próprio ChatGPT que resumiu todas as partes importantes e te entregou aqui. É bem isso. Ai, Thiago, te agradeço demais. Caminhando já, aquele final, lógico que tem outros temas também muito relevantes, mas né, a gente tem que finalizar. Tem uma dica final que você quer deixar para o pessoal, que você acha importante, assim, ligar, né, uma chavinha, assim, na hora ali de atender o cliente, ou na hora, não sei, de uma audiência, de um cálculo, de alguma coisa, um ato processual, né? Tem várias dicas, né? Primeiro que também esse 1124 está nos ensinando que nós temos que fazer o máximo possível completo o processo administrativo. Informar tudo naquele processo administrativo. Vai que a decisão fale em fato novo, você tem que, mesmo não ter a prova, tem que informar. Teve tempo rural aqui, eu não tenho prova aqui, mas informar. Acho que isso é uma tendência. Completude do processo administrativo é uma tendência, independentemente do que venha a decidir o STJ no 1124. Tentar ao máximo completar o processo administrativo. O recado da gente continuar sempre estudando. O previdenciarista tem que estar sempre se atualizando. O nosso direito previdenciário é um dos mais dinâmicos, né? Fazendo cursos ou vendo o congresso, etc e tal. E né, acompanhar os professores. Eu acho que também é bem importante essa dica. Teria outros temas para falar, mas eu acho que como estamos encerrando aí, mas me acompanhem que eu vou oportunamente falando também. Eu falo muito da reafirmação da DEA, tem até a revisão da reafirmação da DEA, aí que está se consolidando, né? E me colocar à disposição, agradecendo muito a vocês pelo convite. Nossa, eu que agradeço. Já deixa aí onde que o pessoal te acha, sua rede social, Thiago. No Instagram é Thiago_KIDRICKI, né? Kidrick, que em polonês é Kidricki, mas pode ser Kidrick. Kidricki. E ninguém fala assim, né? Pouca gente fala o C assim, Kidricki, mas falam Kidrick. Mas é isso, é Thiago_Kidricki. Pessoal, sigam o Thiago. Thiago é uma dessas pessoas raras do previdenciário, que não guarda o conhecimento para ele e que todo esse conhecimento que você está multiplicando volte em bênçãos múltiplas para você, Thiago. Agradeço pela disponibilidade sempre imediata em atender, em nos atender e contribuir sempre. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado a todos pela audiência. Pessoal, a gente segue no Spotify, no YouTube. Acompanhe sempre as redes sociais do IEPREV, @IEPREV, a minha, @AmandaFariaMapa. E a gente segue junto nessa jornada, levando conhecimento gratuito a todo momento, em todo lugar, acessível para você, informação de qualidade relevante para você transformar a sua advocacia. Sejam muito bem-vindos e nos siga e aguarde o próximo.